Olá, Cláudia. Boa tarde. Muito gosto hoje em ter-te aqui, doutora Cláudia Pires, médica de família, num centro de saúde, 42 anos, e que recentemente tiveste aqui uma experiência de qual hoje vamos falar, não é? Burnout. É verdade. Como é que foi para ti? Quando é que percebeste que alguma coisa estava a acontecer contigo, ou que eventualmente até poderia ser um burnout, não sei. Como é que te percebeste? Bom, o processo de autoconsciência foi em si também um processo, não é? Se calhar o início deste caminho que percorremos juntas, de certa maneira, nestes últimos meses. Antes disso, Ana, obrigada por este convite, por poder partilhar também a minha história, a nossa história aqui, e pela ajuda ao longo de todos estes meses, não é? Porque teria sido completamente diferente. Então, eu de facto sou médica de família. Para além de ser médica de família, também sou mãe, não é? Claro. Tenho uma filha com 10 anos, um marido e, portanto, também tenho um contexto familiar neste sentido. Eu trabalho como médica especialista desde 2017, fiz todo o meu percurso académico em Coimbra, depois trabalhei em Lisboa, regressei depois à minha cidade natal, onde depois continuei o meu percurso profissional. E a verdade é que iniciámos um novo projeto, era um projeto pioneiro na altura, portanto, a somar-se àquilo que já era um ritmo de vida muito, muito, muito acelerado, sim, houve aqui algumas mudanças que acarretaram um acréscimo de trabalho. De responsabilidade também, imagino. E de responsabilidade, sim. Eu fui coordenadora nos últimos 2 anos da minha unidade e, de facto, isso ao fim e ao cabo configurou um acréscimo de trabalho que foi difícil para mim assumir também. E a verdade é que, se eu olhar para os últimos anos, agora, depois deste processo, eu consigo perceber que isto não é uma situação de agora, que o início deste burnout aconteceu há muito mais tempo atrás. Sim. A vida, o meu corpo, foi-me dando sinais que eu, na verdade, não quis ouvir. E o que aconteceu foi que, depois de todo o acumular de trabalho, eu comecei a ter sintomas físicos também, portanto... são os sintomas clássicos, não é? Que estão de facto muito bem descritos, as palpitações, as dores de cabeça, as perturbações do sono, depois vem também a irritabilidade, sim, a impaciência, mas eu chamava isto tudo menos burnout, não é? Eu achava que isto era uma consequência natural, normal da vida, sim, de trabalho acrescida da vida doméstica e familiar. E a minha obrigação era saber lidar com isso. E a verdade, super mulher, não é? Pois, porque como todas temos que ser, não é? De certa forma. Mas a verdade é que houve assim um grande ponto de viragem, não sei se importa referir, sim, um gatilho também, um gatilho. E este gatilho foi há cerca de 8, 9 meses atrás, em que fui passar um fim de semana com a minha família, com o meu marido e com a minha filha. São momentos que nós prezamos muito e desfrutamos muito. E a verdade é que nesse fim de semana eu percebi, era uma coisa que me entusiasmava muito, e eu percebi que não tinha entusiasmo rigorosamente nenhum. E portanto íamos passear, íamos ver um espetáculo, é tudo aquilo que adoramos fazer juntos, sim, e eu não consegui tirar prazer nenhum. Não estavas a ter prazer na vida, não estavas... Coisas que te davam muito prazer naquele momento. Foi isso que me assustou. E eu perguntei-me o que é que se está a passar comigo. O que é que se está a passar comigo, que já nem este balão de oxigênio me está a oxigenar, ao fim e ao cabo. E isto abanou-me bastante, não é? Porque eu senti já no resto, era muito difícil eu sentir que correspondia exatamente àquilo que era esperado de mim, porque a carga era tal que andamos sempre a correr atrás daquilo que temos que fazer. E neste momento eu senti que já nem com a minha família era capaz de dar essa resposta, sim, não tinha energia para dar. Sim. Nisto, foi isto que despoltou ao fim e ao cabo a minha procura pela psicoterapia. E tu perceberes que alguma coisa efetivamente já não era só o cansaço, que já havia mais do que um cansaço que recuperarias naturalmente, ou seja, já era algo muito mais profundo do que um cansaço. Sim, sim. Pontual. Este episódio em concreto assustou-me bastante, e isto foi um fim de semana, e eu tive muito medo que isto agravasse ou tivesse o potencial de destruir até o meu contexto familiar. Sim. E apercebi-me que, à custa de estar a alimentar o eixo central da minha vida, que era o trabalho, eu alimentava esse eixo de tudo o resto, não é, que gravitava à volta. E foi neste período que eu achei que devia procurar ajuda e iniciar um processo psicoterapêutico muito
por influência de amigos, não é? Que percebiam muito melhor do que eu o estado em que eu realmente me encontrava. Isto para mim não era um burnout, isto era uma consequência natural da vida de uma médica que também é mãe, que trabalha muito, trabalha num centro de saúde com uma lista de mais de 1.700 utentes, que tem o cargo de coordenação ainda em cima, e portanto eu achava que era única e exclusivamente o meu dever dar resposta a todas estas dimensões. E bem, não é? Era dar resposta e bem. E de facto este episódio mostrou-me que eu não estava a conseguir. Sim, já estavas a ultrapassar os teus limites. Exatamente. E então uma amiga que já me perseguia de alguma maneira, no sentido de me tentar fazer ver as coisas, foi ela que eu recorri e lhe disse, então vá, dá-me lá o nome da psicoterapeuta então para eu marcar, e foi assim que começaste o processo, que comecei. E na nossa primeira consulta, no fim da nossa primeira consulta, Ana, tu disseste-me que achavas que eu estava com burnout já com alguma gravidade e que uma das soluções seria parar, e eu fiquei escandalizada. Porque, como assim parar? Como assim parar? Sim. Isso não estava sequer na lista de soluções para um problema que eu não chamava até aquele momento de burnout, apesar de conviver regularmente com burnout, não é? Do ponto de vista no ponto de vista profissional, tanto com utentes como com colegas. Obviamente é um problema extremamente frequente, mas foi muito difícil para mim assumir este nome, não é? Na minha cabeça. Para mim, agora eu também tinha um burnout. Sim, eu achava que se calhar estava só a ser mal organizada, que se calhar precisava gerir melhor o sono, se calhar aprender umas técnicas que me iam ajudar a lidar com as situações de maior stress, e que seria uma coisa muito mais passageira do que um diagnóstico ou uma realidade tão brutal como um burnout. Implicaria baixa médica neste caso, pela gravidade ou pelos sintomas que já estavas, que iria implicar realmente a possibilidade de uma baixa médica, não é? Uma paragem. Eu inconscientemente sabia que essa era uma solução que viria no topo da lista, mas não foi a primeira solução que pensei. Portanto, o que pensei, vou começar a fazer medicação. Se calhar se fizer aqui um ansiolítico e ajudar a controlar sintomas de alguma forma, com as ferramentas da psicoterapia eu vou dar a volta a isto seguramente. Sim. E a verdade é que comecei a sentir, não posso dizer melhoria, mas algum benefício das ajudas que ia buscar essas estratégias. E entretanto fui de férias, não é? Como toda a pessoa em burnout, as férias são um balão de oxigênio. Nós achamos que vão fazer milagres, mas não fazem, não é? E aquilo que aconteceu no meu caso, e olhando para trás ainda bem que assim foi, no primeiro dia de férias, de trabalho após as férias, eu senti-me fisicamente muito mal no trabalho. Senti todos os sintomas que estão descritos, a sensação de desmaio, dor no peito, palpitações, achei que vou ter um infarto, não é possível. E aí percebi que realmente parar era obrigatório. Eu não queria estar naquele lugar, não é? Não tinha a ver com o lugar em si, porque tu não gostares, mas naquele momento aquele lugar já era demais. Sim, isto aconteceu-me no centro de saúde. Entre o que é que me está a acontecer e eu não acredito que isto me está a acontecer por causa do burnout, e eu senti que o meu corpo gritava comigo naquele momento, e eu aí decidi ouvir. E tive 2 semanas para preparar a minha ausência, porque depois vir para casa, deixar tudo, isto é o que nos faz muitas vezes continuar, não é? Claro. A sobrecarga que vamos dar aos outros, a responsabilidade que temos para com os outros, o lugar que desempenhamos na perspectiva dos outros. Isto foi um bocadinho difícil de tomar esta decisão, ou muito difícil, mas acabei por parar. E foi assim que iniciei este percurso de pausa. Sim. Uma baixa médica sem dúvida muito mais prolongada do que aquilo que eu imaginei inicialmente. Sim. Mas indiscutivelmente imprescindível para o processo. O burnout nem sempre leva à baixa médica, mas vai obrigar a que exista uma grande alteração também dentro do trabalho e dentro dos ritmos de trabalho. Mas tu referiste aqui uma coisa que eu acho que fez uma grande diferença neste caso, que é: estes sintomas não eram de agora, não foi a sobrecarga que tu tinhas agora, que era realmente muito grande, porque eram todos estes projetos nos quais estavas envolvida, mas é algo que tu própria dizes, pensando agora, já há muito tempo que isto acontecia, já há muito lá atrás vinham alguns sintomas.
Se eu te perguntar como é que foi aqui a Cláudia, estudante, o processo, porque é um curso que naturalmente envolve um grande esforço cognitivo e muito trabalho, não é? Depois internato, depois toda esta corrida que é muito intensa, como é que nessa altura tu já sentias que havia algum tipo, hoje olhando já havia alguns sintomas nessa altura? Hoje, alguns sinais. Sim. E este caminho naturalmente ajudou-me a perceber coisas que eu antes via com uma lente completamente diferente. Se eu olhar para o secundário, quer dizer, era ótima aluna, não é? E achava que fazia as coisas com grande descontração porque tinha atividades extracurriculares, tinha amigos, saía com os meus amigos. E portanto eu achava que tudo aquilo era muito natural, claro. Mas a verdade é que esta pressão, não é? Porque há uma pressão subjacente quando escolhemos cursos que a partir de sabemos que as médias são muito elevadas, isso gera logo automaticamente uma pressão inerente muito grande. E eu achava até há pouco tempo que isso tinha sido um percurso perfeitamente saudável, natural e tranquilo, mas a verdade é que eu fui dando sintomas ao longo da minha adolescência que se calhar alguma coisa não estaria bem. Portanto, houve no final da minha adolescência ali um processo de grande perda de peso, que com certeza já era... Alguma pressão que estavas a sentir, que estavas a impor a ti própria, não é? Um sinal importante na forma como eu geria estudo, alimentação, tudo aquilo que eu conseguia controlar ou não. A transição para a faculdade, eu não entrei em medicina nos 2 primeiros anos por 2 décimas e eu achava que não devia abdicar de mim própria, de ter amigos, das minhas coisas e tal, mas isto significava que eu não conseguia o objetivo a que me pretendia e isso era uma novidade para mim. Porque a verdade é que o meu percurso foi muito imaculado, digamos assim, o meu percurso académico até o 12º ano. Lá acabei por entrar em medicina, confortavelmente, e a faculdade foi um trajeto bastante sinuoso, porque a verdade é que eu nunca tinha recuperado estas coisas, destes pequenos stresses, destas pequenas dificuldades, destes pequenos sintomas que eu não conseguia compreender. Claro. E quando faço o meu percurso académico na faculdade, tenho muita dificuldade em lidar com um sucesso que é completamente diferente do sucesso que temos no secundário. Do secundário, não é? Estavas tão preparada para lidar com a dificuldade, mas que a dificuldade que se apresenta é totalmente diferente. Completamente, sim, completamente. E aí comecei a evitar situações porque não sabia lidar com elas. Então eu, em vez de ir a um exame, se achava que não estava preparada como eu achava, então eu aí não ia e ficava muito nervosa, muito ansiosa, mas eu na altura não chamava isto de ansiedade, não é? Eu achava que não me preparava em condições, eu não sentia que sabia o suficiente, coisas que depois em termos práticos não fariam sentido, não é? Claro. Mas a verdade é que eu nunca vi isto como um problema relacionado com sintomas de ansiedade, mas sim uma incapacidade da minha parte em gerir desafios ou dificuldades ou até a sensação de ser capaz ou não ser capaz. Sim, ias colocando mais na tua competência ou na tua habilidade naquele momento para aquele desafio e menos numa condição que de alguma forma, sendo natural, porque a ansiedade é natural, mas que eventualmente em alguns momentos já era um bocadinho disfuncional, ou seja, já havia aqui alguma falta de compreenderes onde é que ela era suposta ter ansiedade para um exame, ou já te estavas a autossabotar? Sim, exatamente. E como não era este o meu perfil, eu não pedia ajuda e não falava disto com ninguém. Isto gerava-me muito mal-estar, um sentimento de culpa atroz, não é? Porque eu punha-me muito em causa, eu afinal quem é que eu sou? Não é? Eu afinal sou uma pessoa que consegue ter sucesso, consegue atingir os seus objetivos, ou pelo contrário não sou capaz. E então a faculdade na verdade foi gerida muito nesta ambiguidade, não é? Entre os sucessos e os insucessos e os grandes sucessos e quase como se fosse necessária uma confirmação recorrente e constante. Algum síndrome do impostor em algum momento? Sim. Eu quando aprendi essa expressão eu identifiquei-me imenso porque de facto eu acho que isto assola muita gente e muitas mulheres em particular, porque há uma série de pressões que sobre nós recaem
E portanto foi assim que fiz todo o meu percurso académico, tendo acabado então com um grande alívio. Felizmente entrei na especialidade que queria ser muito médica de família. E pronto, e foi assim que entrei depois no internato, já com este ritmo muito não com burnout nessa altura, mas com um ritmo bastante acelerado. Sim. E de alguma forma desgastada, não é? Sim. Não sei se na altura seria burnout ou não, mas seria pelo menos um desgaste já Sim. emocional bastante... Mas não reconhecido. Não? Naturalmente, e não quer dizer que fosse efetivamente, mas que seria pelo menos já uma série de sinais que em termos da tua forma de funcionar poderiam vir também a acumular com o que viria à frente, não é? Claro. Mas também como médica, e sim, tu diariamente lidas com utentes, com pessoas que muitas delas também trazem temas de saúde mental, que tu própria as encaminhas, mas naquele momento em que tu tens consciência, espera, isto vai mesmo obrigar-me a parar, como é que é pedir ajuda? Porque no fundo a tua vida é ajudar, passas o tempo a ajudar. Muitas vezes o cuidador tem muita dificuldade em pedir ajuda. É verdade. Isso é um problema grande por vários motivos, não é? Porque para eu pedir ajuda significa que me falta qualquer coisa, não é? Sim. E se me falta qualquer coisa eu não sou capaz de, e é preciso reconhecer isso. Sim. E eu acho que por isso é que adiei tanto esta consciência, adiei inconscientemente esta consciência, porque era Sim. muito difícil para mim assumir que se eu sempre tinha conseguido fazer tudo, como é que eu naquele momento não estava a conseguir. Sim. E o facto de naquele dia me ter sentido tão mal, fisicamente e emocionalmente, num dia que eu ia trabalhar 10 horas no centro de saúde seguidas, eu percebi que eu não conseguia ajudar ninguém. Que naquele dia eu não estava em condições de ajudar ninguém. E de facto acredito que nós, para ajudarmos os outros, temos que estar bem, a vários níveis, e nesse dia percebi que não podia continuar. E percebi que estava em esforço, na verdade, há muito tempo. Sim. E que tinha perdido as rédeas do meu dia-a-dia, digamos assim. Portanto, na verdade, isto não tem só a ver com o facto de todos os médicos de família têm muitos utentes. A sobrecarga laboral é extensível a imensas áreas, mas na verdade havia uma falta de autorregulação que eu não tinha consciência que era um carburador muito grande para esta situação. Eu não cumpria horários, portanto ficava no trabalho muito mais horas do que aquilo que era suposto, levava imenso trabalho para casa, a sensação de trabalho permanentemente inacabado, que para além de me roubar horas fora do trabalho, me roubava horas à noite para dormir também. Claro. E portanto, na verdade estamos a falar deste ritmo arrastado há muitos anos. Há muitos anos. E aqui também tu falaste de um tema que é, por um lado, a dificuldade da autorregulação emocional, mas que depois também tinha impacto na família, tinha impacto no teu dia-a-dia familiar, que também imagino que trazia a parte da culpa que também referiste há bocadinho, claro. Não é? Que eu não estava bem lá Claro. Nenhuma das partes. Eu costumava dizer que achava que era uma mãe muito fixe, não é? Porque valorizo muito a maternidade e a parentalidade, e achava que era uma mãe muito presente, muito preocupada com imensas questões, o tempo de qualidade, mas na verdade não é porque eu estou no mesmo espaço físico que a minha filha que eu lhe estou a dar tempo de qualidade, não é? Sim. Tem a ver com a forma como nós estamos também. E com este distanciamento permitiu-me ver que, de facto, eu não era nem a pessoa, nem a mãe, nem a profissional, nem a mulher que queria ser. Sim. Embora me esforçasse imenso para atingir esse ideal. Para poder ser. E isto traduz-se na falta de paciência, na irritabilidade, na falta de disponibilidade mental para estar 10 minutos seguidos a ouvir com interesse e atenção, sem pensar no e-mail que não mandei, no telefonema que estou à espera de receber, sem ser interrompida N vezes, quando estou em momentos familiares, e coisas que eu fui progressivamente permitindo que acontecessem. Então, não só estas situações me geravam ansiedade e esse sentimento de culpa, como depois eu não conseguia estar disponível mentalmente e emocionalmente para cumprir e existir enquanto mãe, pessoa e mulher.
E num ambiente, numa cidade mais pequena, onde também facilmente a mulher, a mãe, mas a médica acabam por estar todas muitas vezes muito juntas, não é? Em ambientes muito maiores ou em cidades maiores, eventualmente a vida pessoal não é vista tão facilmente, ou não é tão facilmente cruzada com a vida profissional. Ninguém sabe onde é que o médico de família vive. Mas numa cidade mais pequena também acaba por haver uma invasão dos limites, imagino eu, que tu também prazerosamente os também vais permitindo acontecer, não sei. Sim, é assim. É verdade, os mais pequenos proporcionam uma convivência entre vida familiar e profissional completamente diferente, com certeza com coisas boas, mas que se tornam às vezes um bocadinho perversas quando nós precisamos de algum recato e de preservar um bocadinho o nosso espaço e a nossa intimidade e privacidade. Mas na verdade, quando me deu o clique, porque aquele dia foi de facto um abrolhos, um gatilho muito importante, isso tornou-se imediatamente secundário, não é? Sim. E portanto, isto também tem a ver com a minha maneira de ser, mas foi muito natural que isso não podia nem iria ser preponderante na minha tomada de decisão. Agora, obrigou-me a lidar com essa perspectiva dos outros, não é? Ou a perspectiva que os outros pudessem ter sobre essa situação, e falamos em primeiro lugar da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, embora muita gente já me tivesse dito há muito tempo as célebres frases do tens que parar, tens que abrandar, assim não vai dar, enfim, quer dizer, coisas que tanta gente já via e que eu não conseguia ver e sinalizado. Então estas pessoas mais próximas e os meus colegas, a minha equipa foi absolutamente extraordinária, foram os primeiros a agradecer-me até por eu parar. Sim. E a dizer finalmente paraste, e perceberam isto muito melhor que eu naquela fase inicial. Sim. Depois, sendo um meio pequeno, naturalmente cruzamos-nos com muitas pessoas, os meus utentes cruzam-se comigo com muita frequência no dia-a-dia, enfim, e portanto é lidar também com aquilo que são os conceitos das pessoas. E eu tive meses muito recatados, digamos assim, muito dedicados à minha vida pessoal e familiar, embora não deixasse de circular livremente e espontaneamente. Naturalmente. E, portanto, era muitas vezes abordada, não é? No sentido de perguntarem o que é que se passa, já não vejo há tanto tempo, mas mudou de centro de saúde, já não está a trabalhar, está substituída. E eu, aqui foi uma opção dizer a verdade. E fiquei, ao início eu tinha algum receio de como é que isto ia ser interpretado e visto, não é? Sim. Porque se eu para mim própria sempre tinha sido super mulher, super tudo... Como é que agora era partilhar o precisa de parar? Eu agora questionava-me, não é? Em primeiro lugar, eu se calhar não sou nada super em todas as coisas que achava que era. E portanto foi lidar com aquilo que eu via, ou com a forma como eu sentia as coisas no momento, e com a forma como as outras pessoas à minha volta inevitavelmente iam lidar com isso. Claro. Porque mesmo que não nos importemos necessariamente com aquilo que as outras pessoas pensam, que é o caso, as pessoas continuam a lidar connosco. As pessoas continuam lá e continuamos a viver em comunidade e em sociedade, não é? Exatamente. E uma das coisas que me, de certa maneira, inquietava era como é que as pessoas me passariam a interpretar a partir daí, não é? Porque com os nossos colegas, familiares, amigos, com os nossos utentes com quem já temos uma relação há tanto tempo, criam uma imagem, um papel de nós próprios com o qual eles sabem contar, claro. Não é? E eu pensava, por um lado, agora com o que é que as pessoas vão contar de mim. Sim. E o que é que vai sobrar de mim depois disto tudo. E os primeiros meses, na verdade, eu não sabia. Sim, e tu tiveste também aqui 5 meses, não é? Foi um período, como dizias, há pouco longo, porque também acho que há aqui uma consciência que ficou muito presente desde o primeiro minuto. É-me difícil parar, mas eu só vou voltar quando estiver realmente bem. Eu não quero voltar quase bem. Sim. Eu quero voltar quando estiver bem. Vais voltar dentro de 4 dias ao trabalho. Sim. Sim. Quando for publicado já estás a trabalhar. Sim.
Mas este foi um processo longo, muito trabalhoso para ti, não é? Porque de repente uma mulher que tem todas estas atividades e de repente fica em casa. Como é verdade. Também não havia aqui indicação para ler, para estudar, porque também havia muito cansaço que era preciso descarregar. Claro. Como é que se fica assim em casa de repente e se mantém este início do processo? Foi uma decisão muito, muito difícil para mim de tomar. O sentimento de culpa, de facto, acompanhou-me durante muito tempo. Ao início, naturalmente, de forma muito mais marcada. Já nunca tinha parado por um motivo destes. Quase que pus durante muito tempo em causa: será que isto é mesmo necessário? Será que é mesmo necessário parar? Mas aqui temos que racionalizar, não é? E, de facto, isto está mais do que estudado, e eu aqui tive que acreditar naquilo que está escrito, estudado, recomendado, e depositar o meu processo também nas mãos de técnicos e profissionais que me ajudassem a fazer este caminho, não é? Porque sozinha eu jamais o conseguiria ter feito. E quando parei, achava que era 2 ou 3 semanas. Sim. Mas depois passaram as 2 ou 3 semanas e eu não me sentia melhor. Eu achava que 2 ou 3 semanas vou parar, durmo bem 2 ou 3 dias, nos outros 2 ou 3 arrumo a casa toda, porque nunca tenho tempo de fazer isto. Depois estou tempo com a minha filha de qualidade e depois estou e pronta para voltar ao trabalho. E a verdade é que isso não só não aconteceu e a baixa se prolongou 5 meses, como eu não consegui fazer grande parte ou quase nada das coisas que eu achava que ia fazer, porque simplesmente não tinha energia para o fazer. Mas também não tinha energia para descansar. Portanto, o meu corpo e a minha mente continuavam na agitação em que sempre tiveram. Sim. E eu acho que aqui a duração da baixa permite precisamente mudar este ritmo. E foi isto que eu fui sentindo à medida que o tempo foi passando. E para isto não foi muito mais que 2 ou 3 semanas, claro, até eu sentir que o meu corpo já não acordava da mesma forma de manhã. Que ao domingo já não ficavas ansiosa. Exatamente. Que já estava a fazer o reset. O reset já estava a acontecer. O que a minha cabeça funcionava num ritmo muito mais adequado, porque depois é óbvio que quando estamos altamente desgastados, cansados emocionalmente, fisicamente, o nosso desempenho cognitivo não é o mesmo, a nossa capacidade de memória não é o mesmo, portanto acresce todo o cansaço, o esforço para aceder à informação que naturalmente estaria lá, não é? E de mantermos uma performance, ou a performance que desejamos, não é? Em termos de qualidade do trabalho, exige um esforço muito maior. Muito maior. Eu acho que há aqui uma coisa que eu gostava de acrescentar. Muito antes, estamos a falar talvez de há uns 5 anos, 5, 6 anos atrás, portanto agora o tempo realmente passa e as coisas arrastam-se durante muito mais tempo do que deviam. Quando eu comecei a ter sintomas físicos, foi mais ou menos há 4, 5 anos, eu acordava com palpitações, coração aos saltos, muito agitada, muito ansiosa, e eu pensei, não pode ser. Tenho que ir fazer alguma coisa, vou fazer desporto. E então comecei a fazer desporto de forma cada vez mais regular, que depois se tornou quase obsessiva. Bom, não era todos os dias, 2 e 3 vezes por dia, mas se não treinava 3 ou 4 semanas, 3 ou 4 vezes por semana, aquilo já me perturbava imenso. E portanto esta descarga de dopamina às 7 da manhã, que era quando eu ia treinar, esta descarga de dopamina aliviava-me ali para o dia, e isto foi uma bengalinha temporária e precária que eu arranjei durante algum tempo. Mas que é fundamental, e o desporto deu uma grande ajuda, e que se calhar também te susteve muito mais tempo por haver este desporto de impacto e com cardio, mas que foi muito bom, mas que também se calhar retardou aqui um bocadinho. Exatamente, retardou. Alguns sinais que se calhar teriam sido visíveis. Ainda bem que o fizeste, foi extremamente saudável, para que fique claro, muito saudável, mas que também te foi permitindo de alguma forma ir recuperando e regenerando um bocadinho. Sim, mas que às tantas era um penso rápido, não é? Porque claro, não estava a ser suficiente. Manhã, com uma angústia, vou correr, pronto, ok, já aliviei um bocadinho, então vamos embora para o dia. E os dias eram sempre assim. Claro. Neste período de paragem, eu, de facto, como disse há bocado, tenho a grande sorte de estar numa equipa que me apoiou imenso.
o sentimento de culpa acompanhou-me durante muito tempo por muitos motivos, não é? Os meus colegas estão sobrecarregados das responsabilidades que eram minhas em cima de outra pessoa, os meus utentes têm que ser orientados pelos meus colegas, tenho uma interna que é extraordinária e que tive que sobrecarregar ainda mais neste processo, e tudo isto aumentava muito este sentimento de culpa, mas também por todo este processo e porque de facto foi muito difícil para mim assumir que este processo era meu, que isto de facto me estava a acontecer, era fundamental para mim fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para dar o salto, não é? E portanto muni-me de todas as ferramentas que tinha à mão. O desporto é imprescindível de facto, e continuo a praticar muito desporto, mas não é suficiente, e a psicoterapia semanal é imprescindível, porque se assim não fosse eu poderia parar, estar debaixo exatamente o mesmo tempo, mas eu voltaria ao trabalho a fazer exatamente o mesmo que faria antes. Sim. E o que eu sinto é que sou uma pessoa diferente, não é? Conseguiste aqui alguma transformação e alguns desafios para introduzir diferente. Para além de uma transformação, um caminho de transformação, não é? Porque eu com certeza não terminei, ainda tenho imensa coisa para aprender e para crescer, mas de facto essa consciência da importância e da importância da paciência, porque isto não aconteceu em 2, 3 ou 4 sessões, tal como não acontece em 2 ou 3 semanas de baixa. Sim. E é preciso que o tempo seja necessário, e isto para mim também foi muito difícil de aceitar. Sim. Que este período de ausência ia ser muito mais prolongado que aquilo que eu desejava ou até perspectivava no início. E depois fiz outras coisas também. Fiz coisas que me davam imenso prazer fazer antes e que eu já não, que alguns no tempo deixei de fazer. Eu adoro ler, comecei a ler imenso novamente, comecei a fazer meditação numa fase mais avançada do processo, em que a minha cabeça já o permitia. Percebi a importância dos períodos de silêncio, de sozinha e de não fazer nada. E portanto eu, por mim, pela minha família, pelos meus colegas, eu achei que tinha que fazer uso de todas as ferramentas para encontrar a solução e não ficar retida no problema. Sim. E depois havia outra coisa que me preocupava muito, que era o que é que ia sobrar disto, não é? Porque eu conheço, há muitos profissionais de saúde com graves problemas de saúde mental, muitos deles em contexto de burnout. Sim. E o que resulta é uma maior fragilidade, uma maior propensão a outro tipo de episódios, à recorrência do próprio burnout. E isso assustava-me por um lado, e por outro, se eu alguma vez do ponto de vista cognitivo voltaria a sentir-me com os mesmos recursos, ou com os mesmos recursos. Não é? O nível do raciocínio, da memória. Sim. E o que me surpreendeu é que me sinto muito melhor do que me sentia antes, de tal maneira que eu já nem tenho memória da última vez que me senti tão bem. E portanto foi um caminho, não é? Neste momento, este teu objetivo inicial de... Bom, inicialmente achar que daqui a 3 semanas voltavas, mas voltavas a 100%. Foram 5 meses depois, mas a voltar a 100%. A voltar a 100%. O caminho foi só um bocadinho mais longo, mas com estas ferramentas. Sim. Então, se eu te perguntasse que uma mensagem... Tu quer fazer esta pergunta em dois caminhos diferentes, não é? Porque acho que há aqui duas dimensões muito grandes da tua vida que acabaram por ser afetadas. Que mensagem é que tu darias à tua filha para o futuro? A minha filha tem-me dado muitas mensagens, ela própria, neste percurso. Uma das coisas, não falámos aqui muito do não é? Mas a minha incapacidade de dizer não, pôr limites, não é? De pôr limites, foi responsável em grande parte pelo menos pela dimensão. E é engraçado, a minha filha às vezes dizia-me: tu só dizes que não a mim e ao pai, porque depois dizes que sim a toda a gente e a tudo. E então acho que a primeira coisa que lhe diria é: aprende quais são os teus limites e aprende a viver com os limites dos outros também. Aprende a comunicar os teus limites e aprende a ouvir os limites dos outros. Limites saudáveis. Limites saudáveis. Acho que isso seria
Acho que seria a primeira coisa, sim. E aos teus colegas? E aqui os teus colegas temos muitos profissionais de saúde mental, muitos profissionais da área da saúde, que muitas vezes também têm muitas dificuldades em assumir realmente ainda a saúde mental como um problema que nos afeta a todos nós, em qualquer momento, e de diferentes dimensões, não é? De diferentes formas. Mas até mesmo à tua equipa, aos teus colegas, que mensagem é que tu darias, não é? A minha equipa em particular, nós somos uma equipa relativamente pequena, portanto temos uma relação muito próxima, e a minha equipa percebeu muito bem o porquê que isto me estava a acontecer e apoiaram-me incondicionalmente, e estarei eternamente grata por esse apoio. Eu acho que a minha equipa já fez alterações. Eu fui substituída naturalmente durante este processo no quarto de coordenação, e já foram feitas alterações de maneira a que esta situação não aconteça com nenhum dos elementos. Portanto, isto para nós é extremamente importante. Aos meus colegas que estão fora, todos os médicos em geral, os meus colegas em geral, a primeira coisa é que é possível sentir-nos de maneira diferente. É possível continuarmos, após muitos anos de carreira, a vivermos ainda com entusiasmo por cuidarmos dos outros, por aprendermos, nos atualizarmos naquilo que são as nossas áreas, e que esse entusiasmo que tínhamos todos, quero acreditar que todos os médicos profissionais de saúde têm esse entusiasmo de ajudar, que esse entusiasmo pode existir todos os dias, ou uns dias mais que outros, em todas as carreiras, em carreiras longas. O problema é que, com tudo isto, deixamos de nos lembrar, e isso deixa de haver espaço para isso no dia-a-dia. A segunda coisa é que percam o pudor de assumir as coisas como elas são. E por isso é que eu, de facto, não tenho esse pudor de assumir que isto é um burnout. E que este burnout me fez muito mais forte, melhor pessoa e seguramente melhor profissional. O facto de ter passado por isto desta forma, eu poderia ter continuado a trabalhar. Mas a paixão, os recursos, a força iria-se desvanecer. E a última coisa que diria é que nós só podemos ajudar bem os outros quando estamos realmente bem. E que não há que ter pudor. Sim. Às vezes também precisamos de parar. E podemos ser super mulheres numa área de cada vez. Exatamente. Se calhar, não em todas ao mesmo tempo. Exatamente. Cláudia, uma última pergunta. O que é que vai mudar segunda-feira? Bom, o que é que vai mudar segunda-feira? Bom, em primeiro lugar vai mudar o meu horário. Porque eu trabalhava 10 horas e meia seguidas, e isto tem muito a ver também com o sentimento de culpa de mãe, porque na minha cabeça vou sobrecarregar 2 dias, para os outros 3 dias estar disponível para a minha filha, coisa que em termos práticos, não é? Já percebemos que não estava. E portanto precisamos de tempo de pausa. Não é? Ninguém funciona do ponto de vista cognitivo, laboral, tanto o tempo seguido, lidando com pessoas estão diferentes. Portanto, a primeira coisa que vou fazer é um horário que me permita não estar em esforço constante. A segunda coisa que vou fazer é informar a minha equipa sobre isso e sobre aquilo que são as minhas prioridades do meu trabalho, nomeadamente as responsabilidades que vou manter e aquelas que faz sentido deixar. E, portanto, arrumar as gavetas. Ter as gavetas arrumadas sem perder. Cláudia, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada pela tua partilha, pela tua generosidade em também partilhares com os nossos ouvintes, connosco, esta tua longa jornada, porque eu sei que foi uma longa jornada, com muitos momentos de insegurança, com muitos momentos de dúvida, mas que agora estás aqui pronta para voltar a 100%, continuando a ser uma super mulher, só que uma super mulher um bocadinho só de cada vez, e não tudo ao mesmo tempo. É isso mesmo. Obrigada, Ana, por tudo e pelo convite. Obrigada.